A memória dela não desaparece nem 60 anos após sua morte. As pessoas a amam, fazem filmes sobre ela e a imitam. Mas poucos pensam em quanta dor estava escondida por trás do sorriso atraente e brilhante e dos olhos lânguidos dessa mulher. Quem foi o motivo pelo qual ela foi internada em um hospital psiquiátrico? Ela realmente chegou a Hollywood através da cama? E por que era difícil trabalhar com ela no set? Hoje no Biographer Channel falaremos sobre a vida e a trágica morte de Marilyn Monroe. Você está pronto? Vamos começar! A futura estrela nasceu em 1º de junho de 1926 em Los Angeles. Nem todo mundo sabe, mas Marilyn Monroe era um pseudônimo. Seu nome verdadeiro era Norma Jean Mortensen. A garota devia seu nome a duas famosas atrizes de Hollywood, Norma Talmadge e Jean Harlow. Sua mãe, Gladys Pearl Baker, trabalhou como assistente de montagem e cortadora de negativos de filmes. Em sua certidão de nascimento, o segundo marido de Gladys, Martin Mortensen, foi nomeado como seu pai, mas a mulher o abandonou antes mesmo de saber da gravidez. Mais tarde surgiu outra versão de paternidade, repetidamente nomeada pela mãe de Norma. Ela alegou que Charles Stanley Gifford, um funcionário da Consolidated Studios, com quem teve um caso de curta duração, era o pai da menina. Suas palavras foram finalmente confirmadas em abril de 2022. Houve um teste de DNA durante o documentário Marilyn, Her Final Secret. Foi baseado em uma mecha de cabelo de Monroe, obtida de um leiloeiro, e uma amostra de saliva do bisneto de Charles Stanley Gifford, que provou a teoria. Gladys Baker dificilmente era uma boa mãe. Seus 2 filhos do primeiro casamento foram levados pelo marido, tendo alcançado a custódia total. E a situação não mudou muito com o terceiro filho. Amante de festas, não queria dedicar sua vida a fraldas e chocalhos. Além disso, sua mãe estava longe do ideal e a aconselhou a entregar o bebê a alguém. Portanto, a mulher rapidamente se livrou de sua filha com 2 semanas de idade, entregando-a aos cuidados de uma família adotiva que tinha um orfanato familiar. Era uma prática comum naquela época. I called every woman I would see, I'd say, "Oh, there's a mama." And if I see a manatee, there's a daddy. Ida e Albert Bolander eram pessoas muito piedosas, e a menina foi criada com rígidos princípios morais. Qualquer entretenimento era proibido na casa. Por exemplo, eles achavam que o cinema era uma tentação diabólica. O casal tinha certeza de que os cinéfilos receberiam um ingresso para o primeiro lugar no inferno como bônus. Sabe, eu fui criada de uma forma diferente de uma criança americana média, porque a criança média é criada esperando ser feliz. No entanto, não podemos dizer que Gladys abandonou completamente a criança. Ela pagava integralmente a manutenção da menina e visitava a filha nos fins de semana. Aquelas poucas horas por semana passadas com sua mãe eram como ar fresco para Norma. Gladys, pelo menos, se permitiu ser chamada de mãe, em contraste com a fria tia Ida. No entanto, o estilo de vida e o comportamento da mãe eram tão diferentes do que Norma foi ensinada na família adotiva que a criança sentiu dissonância. Logo depois que Norma completou 7 anos, Gladys acolheu a filha. No entanto, não se apresse em se alegrar, porque o motivo disso não foi o instinto materno despertado. Ter um filho pequeno permitiu que ela fizesse um empréstimo para uma casa perto de Hollywood Boulevard, mas para isso ela tinha que criar sua filha sozinha. Tendo se mudado para uma nova casa com Norma, a mulher também levou alguns atores como convidados para melhorar sua situação financeira. No início, foi difícil para a criança se acostumar com o novo modo de vida. Norma estava cercada por pessoas cuja visão de mundo era diferente de seus mentores anteriores. Se os Bolanders proibiam estritamente o cinema, Gladys e seus convidados o idolatravam. Um dia, sua mãe lhe mostrou uma fotografia de um homem que ela dizia ser seu verdadeiro pai. Era o mesmo Charles Stanley Gifford. Para uma garotinha, privada do amor do pai, aquela foto se tornou uma espécie de sonho inatingível, que ela perseguiria por toda a vida adulta. Ela buscaria o amor paterno em cada homem que conhecesse, tentando compensar o que lhe faltava quando criança. Embora Norma morasse com sua mãe, ela era deixada sozinha. Na escola, a menina rapidamente começou a ficar para trás. I liked singing, athletics, English. I hated arithmetic. I never had my mind on it. You know, I was always dreaming out the window. Gladys se distraía de criar um filho não apenas por festas, mas também por seu estado psicológico. Havia uma crença em sua família de que todos os seus membros, mais cedo ou mais tarde, enlouqueceriam. Gladys tinha medo de herdar essa maldição, e seu medo era tão forte
que a mulher gradualmente começou a se retrair. Além disso, circunstâncias difíceis da vida a levaram a um colapso nervoso em 1934. Um dia, Norma, de 8 anos, testemunhou sua mãe chutando e gritando loucamente antes de chamar a polícia. A mulher foi levada para uma clínica psiquiátrica onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Norma estava mais uma vez sem teto e sem proteção. A falta de qualquer amor e carinho consistentes, uma desconfiança e medo do mundo foi o resultado. Não houve benefícios, exceto o que poderia me ensinar sobre as necessidades básicas dos jovens, dos doentes e dos fracos. Tenho um grande sentimento por todos os perseguidos do mundo. Norma foi ameaçada com um orfanato, mas para sua grande alegria, Grace McKee, a melhor amiga de Gladys, com quem trabalhava no estúdio de cinema, ficou com a custódia da menina. A mulher se apaixonou pela garota e a tratou como sua própria filha. Grace incutiu na jovem cabeça de Norma a ideia de que ela deveria se tornar atriz. Portanto, não é verdade que Monroe se tornou atriz por acidente. A mulher comprou seus lindos vestidos e não se cansou de repetir o quão bonita ela era. Grace, como sua amiga, levou Norma aos cinemas e seu trabalho para apresentá-la ao cinema. Grace abriu as portas para o fascinante mundo do cinema para ela. Lá, todos eram felizes, amados e ricos, ao contrário de Norma. Infelizmente, as desventuras da menina não terminaram. Grace logo se casou com Irvin Goddard e ele trouxe uma filha de seu primeiro casamento para casa. A família estava com muita falta de dinheiro, então Irvin começou a persuadir sua esposa a entregar sua enteada a um orfanato. Ela não era sua filha, afinal. Depois de outra briga, ele ainda conseguiu insistir por conta própria. Relutante, Grace levou Norma ao orfanato, mas continuou a visitá-la todos os sábados. Outra traição de um adulto, a zombaria de outras crianças de famílias completas e a solidão afetaram muito a psique de Norma. Ela carregaria esse trauma ao longo dos anos. Na mesma época, Monroe foi agredida sexualmente pela primeira vez. Já tendo se tornado famosa, ela falou sobre um certo homem chamado Sr. Kimmel. Ela usou um nome falso para ele, que a chamou em seu quarto uma noite, trancou a porta e disse: "Agora você não pode escapar." Monroe nunca especificou o que exatamente aconteceu a seguir. Quando a menina completou 11 anos, Irvin conseguiu um bom emprego e Grace, que ainda era muito apegada a Norma, a aceitou de volta. No entanto, o padrasto não ficou satisfeito com isso. Uma noite, enquanto Grace estava no trabalho, Irvin ficou bêbado, invadiu o quarto de Norma e tentou estuprá-la. No entanto, quando Grace descobriu o que havia acontecido, ela não reagiu como Norma esperava. Grace culpou a garota por tudo. Ela alegou que ela havia provocado o homem. Clássico, não é? Esse incidente deixou a vítima com uma gagueira, da qual ela tentaria se livrar por muito tempo. Grace encontrou a tia-avó de Norma e mandou a menina para ela. Apesar do incidente, a mulher continuou a se comunicar com Norma e até dava à sua nova guardiã $1 ou $2 para sustentar a garota. Isso facilitou a vida dela? É claro que não. Além disso, por volta de 1938, Norma foi forçada a um relacionamento íntimo com um primo. Os detalhes são desconhecidos, mas só se pode imaginar como se sentia a jovem que não tinha com quem reclamar. Dessa casa, Norma mudou-se com outros parentes. Uma menina solitária, que era órfã de mãe viva, estava cada vez mais imersa nos sonhos do mundo mágico do cinema, gastando todo o seu pouco dinheiro para ir ao cinema. Algumas de minhas famílias adotivas costumavam me mandar ao cinema para me tirar de casa, e lá eu ficava sentada o dia todo e noite adentro. Lá na frente, com a tela tão grande, uma garotinha sozinha, e eu adorava. Certamente, Norma, já naquele momento, sonhava em estar do outro lado da tela mágica, encantando e surpreendendo o espectador. Um dia isso vai acontecer. Enquanto isso, ainda não chegamos nesse ponto. Então você pode escrever nos comentários quais filmes de Marilyn você mais gosta. Estamos bem interessados na sua opinião. Aos 12 anos, Norma Jean descobriu que tinha uma meia-irmã mais velha, Bernice. Encantada com essa descoberta, a garota começou a se corresponder com a irmã, estabelecendo um relacionamento que duraria até os últimos dias de Monroe. Quando completou 15 anos, Norma se viu em uma situação difícil. Ela não podia mais ser sustentada por seus tutores, e Grace e seu marido tiveram que se mudar para outro estado. Para escapar do retorno ao orfanato, Norma se casou com seu vizinho, com quem namorava há algum tempo, James Doherty. Ele era 5 anos mais velho que ela, bastante bonito e decente, e não havia dúvida de um grande amor. Fiquei muito atraída por ele, como um dos poucos jovens pelos quais eu não sentia repulsa sexual, escreveu Marilyn em seu diário.
Além disso, me deu uma falsa sensação de segurança sentir que ele era dotado de qualidades mais dominantes, que eu não possuía. No papel, tudo começa a soar bastante lógico, mas os encontros secretos à meia-noite, os olhares roubados na companhia dos outros, a partilha do oceano, da lua e das estrelas, a companhia um do outro, tornaram-se uma aventura romântica que uma jovem bastante tímida, que nem sempre dava essa impressão por causa de seu desejo de pertencer e desenvolver, podia esperar. Eu sempre senti a necessidade de viver de acordo com essa expectativa dos mais velhos. O casamento significava que ela teria que abandonar a escola. No futuro, Norma se arrependeria de sua decisão mais de uma vez e sofreria de um complexo de inferioridade. Enquanto isso, ela estava dominando seu novo papel como dona de casa. A menina gostava? Eu acho que não. Quanto mais tempo durava o casamento com James, mais distantes eram seus sonhos de carreira de atriz. Quem sabe como seria sua vida se em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, James não tivesse entrado na Marinha. Your Army recruiter will show you how you too may choose, so see him now. For opportunity with a guarantee. Opportunity with a guarantee. O marido foi para a Marinha e Norma, a conselho da sogra, conseguiu um emprego na fábrica de munições Radioplane, principalmente por ser perto de casa. A futura Marilyn Monroe trabalhou em uma linha de montagem, primeiro como colocadora de calha e depois como pulverizadora de cola. Muitas pessoas sabem sobre o próximo evento em sua vida. Em 1945, um fotógrafo do exército, David Conover, veio à fábrica e foi contratado para tirar fotos de operários para a revista do exército Yank. Ele notou a linda Norma de 19 anos e fez dela a personagem principal da reportagem. Tendo revelado as fotos, Conover ficou tão encantado com o resultado que até voltou à fábrica para convencer a garota de seu talento e oferecê-la para trabalhar como modelo. Norma estava nas nuvens. Finalmente, alguém prestou atenção nela. Os eventos futuros não eram muito parecidos com o conto de fadas sobre Cinderela, como alguns artigos sobre Monroe gostavam de chamá-los. Norma Jean não ficou famosa da noite pro dia. Ela não conseguiu $1 milhão em uma conta bancária e um papel dos sonhos. Ela acabou de sair da fábrica e começou a trabalhar como modelo de moda. Da mesma forma, era como milhares de outras garotas na América. Seu marido não gostava dessa ideia, mas Norma já era imparável. Conover realizou uma sessão de fotos para ela, após a qual ele ajudou a garota a entrar em contato com a agência de modelos Blue Book em Los Angeles. De acordo com as lembranças da dona da agência, Marilyn começou seus estudos como a mais fraca de todas, mas trabalhou mais do que qualquer um, e seu desejo obstinado de melhorar começou a dar frutos. So, she was so eager for training that she accepted everything we gave her and everything that she could learn, which made us give her more than we would the average girl. A menina se tornou uma modelo popular. Em apenas meio ano, fotos de Norma apareceriam em mais de 30 revistas. Eve Arnold, uma fotógrafa que tiraria muitas fotos famosas de Marilyn Monroe no futuro, disse: "Nas sessões de fotos, ela estava no controle total. Ela manipulou tudo, a câmera. Ela sabia muito sobre câmeras e eu nunca conheci ninguém que pudesse fazê-las responder do jeito que ela fez." Como você deve ter notado, Norma Jean não era loira desde o nascimento. Os agentes convenceram a garota a pintar o cabelo de uma cor mais clara, já que as loiras poderiam receber mais ofertas de emprego. Ela obedeceu. Estava pronta para fazer tudo pelo seu sonho. Nos anos seguintes, ela experimentaria 12 tons diferentes de ouro antes de escolher sua cor de cabelo característica. Mas o trabalho de modelo não era suficiente para ela. Norma ainda sonhava com o cinema. Em 46, a agência deu a ela um teste na tela da 20th Century Fox e eles escolheram Norma. O estúdio ofereceu um contrato à garota. Ela receberia $75 por semana, independente de estar gravando um filme ou não. Antes de assinar o contrato, o chefe do departamento do elenco de estúdio, Ben Lyon, chamou Norma para conversar. Ele afirmou que Norma Jean Mortensen não era um nome para uma estrela de cinema. Não demorou muito para decidir sobre um sobrenome. Norma decidiu pegar emprestado de sua avó, Monroe. O nome era mais difícil. Tentaram muitas opções, até que Lyon sugeriu Marilyn. Por quê? Ele conheceu uma vez uma atriz chamada Marilyn, e ela se parecia muito com Norma. E assim nasceu Marilyn Monroe, a imagem que Norma Jean Mortensen iria representar diligentemente pelo resto da vida. Nesse meio tempo, seu relacionamento com o marido se deteriorou. James queria uma família grande e via sua esposa como uma dona de casa clássica, e Norma não tentava se igualar a essa imagem há muito tempo. Portanto, no mesmo 1946, o casal se divorciou. Parecia que ela tinha recebido seu ingresso para as grandes ligas, mas estava longe da fama e dos papéis principais.
Durante todo o tempo de seu contrato, ela estrelou em apenas 2 papéis coadjuvantes. Hi, small change. Hey, wait. I got money tonight. Am I gonna see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. A propósito, durante as filmagens, algo inesperado aconteceu. Descobriu-se que uma garota encantadora que sonhava em se tornar atriz durante toda a vida tinha medo de uma câmera de cinema. Ela ficou horrorizada com o pensamento de fazer algo errado. Esse problema a atormentaria mesmo quando Marilyn se tornou uma atriz famosa e experiente. Quando não havia trabalho, ela ainda não perdia tempo em vão e estudava muito. 3 horas por dia, Marilyn estudava a atuação. Depois, ia almoçar. Depois disso, passava 1 hora em aulas de dança, 1 hora de canto e 1 hora de esgrima. E então, em um local enorme, ela treinava passeios a cavalo. Não era o suficiente para ela ser uma atriz bonita. Marilyn absorveu avidamente o conhecimento, sonhando em um dia se tornar uma profissional digna de papéis sérios. Ben Lyon lembrou. Uma vez eu perguntei para ela, Marilyn, por que você malha tanto? Você liga para outras garotas às 11 da manhã, elas estão dormindo ainda depois da festa de ontem. E ela respondeu, Sr. Lyon, trabalho muito, porque um dia o acaso baterá à minha porta e eu quero estar pronta. E a chance não queria bater. Seu contrato chegava ao fim e não havia novas ofertas. A razão acabou por ser banal. Marilyn não caiu nos amores de Darryl Zanuck, o chefe do estúdio. Irônico, porque ele era famoso por seu amor pelas estrelas. Marilyn não era o tipo de Zanuck e ela o irritava muito. A jovem atriz não se encaixava em seu conceito de filme de sucesso, fazer bons bens de consumo. De acordo com Zanuck, ela não era atraente o bastante para filmes de consumo e não era profissional o suficiente para o cinema sério. Em 1947, o contrato de Marilyn terminou e o estúdio não iria renová-lo. E então, ela percebeu toda a rigidez da indústria em que entrou. Havia uma quantidade enorme de garotas jovens e bonitas. Marilyn estava deprimida, mas não ia desistir. Ela brevemente voltou a trabalhar como modelo de moda, mas todos os seus pensamentos eram sobre como retornar à indústria cinematográfica. E então Monroe teve que fazer o que era esperado de toda atriz jovem e bonita que quisesse um papel. Ela devia dormir com qualquer um que pudesse abrir a porta do cinema para ela. Meu Deus, eu queria tanto me tornar melhor, mudar, aprender. Eu não tinha nenhum outro desejo. Eu não precisava de homens, dinheiro, amor, apenas a capacidade de atuar. Naquela época, havia festas em Hollywood onde muitos representantes influentes da indústria se reuniam. Havia também garotas jovens e atraentes, muitas delas tentando encontrar contatos para entrar no mundo do grande cinema. Mais tarde, já famosa, Marilyn escreveria um artigo intitulado Os Lobos que Conheci para uma revista. Nele, ela condenaria o assédio sexual, considerado normal nessa época em Hollywood. Aliás, isso antecipou o movimento Me Too, porque poucas das mulheres que sofriam com o assédio dos chefes de Hollywood admitiam isso abertamente. Existem muitos tipos de lobos, Marilyn escreveu. Alguns são sinistros, outros apenas Charlies de diversão tentando conseguir algo por nada, e outros fazem disso um jogo. Orson Welles relembrou uma noite que Marilyn estava cercada por homens, e um deles estendeu a mão e arrancou seu top, exibindo seus seios. Marilyn, segundo Welles, riu junto com os outros dessa humilhação. O riso mascarava sua fúria. Ela era uma jovem simples e energética, que costumava andar de bicicleta. Ela era uma garota decente que foi arruinada por Hollywood. Isso a fez abrir as pernas. Naquela época, todas as jovens atrizes eram consideradas presas em potencial para os homens. No entanto, Marilyn tratou a necessidade de dormir com homens como algo normal, mesmo que isso a traumatizasse. Marilyn foi pragmática e declarou abertamente: sim, eu dormi com produtores. Todo mundo fez isso. Se você recusa, outra garota está esperando do lado de fora e vai aceitar. Ela acabou transformando sua feminilidade em uma ferramenta para atingir objetivos e uma arma para lutar pelas regras feitas pelos homens. Eu não me importo de viver no mundo do homem, desde que eu possa ser uma mulher nele. A famosa citação de Marilyn explicava perfeitamente como ela se sentia sobre sua feminilidade e sexualidade. Logo, sua busca por um patrocinador começava a dar frutos. Em uma das festas de Hollywood, Marilyn conheceu o produtor Joseph Schenck e se tornou sua amante. Naquela época, ele já tinha 70 anos de idade. Marilyn acompanhava constantemente Schenck a vários eventos e até se mudou para sua casa de hóspedes. Era difícil chamar Schenck de proprietário, já que em festas frequentemente dava Monroe para seus amigos ricos e influentes. No entanto, nenhum deles queria ajudá-la a construir uma carreira. Para eles, ela não se destacava na multidão das mesmas estrelinhas bonitas, prontas para qualquer coisa por causa de um contrato com o estúdio.
ninguém ainda via seu potencial. Certa vez, Marilyn tentou falar com o famoso diretor Robert Hawks, mas ele não estava interessado nela, considerando-a uma tola comum. Ele até recusou a oferta de intimidade. Hawks poderia então ter imaginado que em poucos anos ele a filmaria no papel principal em seu filme? So I up and left the pieces there. Finalmente, Schenck ajudou sua amante. Em 1948, Marilyn Monroe assinou um contrato de 6 meses com a Columbia Pictures. Em seguida, houve mudanças regulares na aparência. Seu cabelo ficou mais cheio com a ajuda da eletrólise e seu loiro recebeu um tom platinado. Marilyn também começou a estudar com a professora de interpretação Natasha Lutaz. E muito rapidamente, a mentora se tornou como uma mãe para Marilyn, de quem ela sentiria muita falta. Natasha desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Monroe como atriz. Juntas, trabalhariam por 6 anos em 22 filmes. Natasha ajudou a criar o comportamento da atriz e a ensinou a trabalhar na frente da câmera. A professora lembrou que, inicialmente, Monroe não a encantou. Monstruosamente calma, constrangida, ela não conseguia pronunciar uma palavra normalmente. Seu jeito de falar, sem mexer os lábios, era antinatural, claramente imposto por alguém. E a voz, meu Deus, lamento estridente. Ela me irritava tanto que eu pedia a ela que não falasse desnecessariamente até que a gente fizesse progresso. Mas ela adorava trabalhar e ela nunca perdeu uma aula. Foi dito que Natasha ensinou Monroe a falar em um sussurro. Embora, de acordo com outra versão, esse recurso tenha aparecido devido à gagueira. Muito tempo atrás, uma fonoaudióloga ensinaria a Norma a falar com a voz rouca para superar o problema. Quick. Yes? Jim, Jack, Jeffrey. No, it's just that I'm languid. Well, how do you do? It's nice to know you. Mas não se pode dizer que Natasha foi o único mérito na formação de Monroe. A menina estava ativamente envolvida na autoeducação. Ela inventou e criou sua nova identidade. Ela formou sua linguagem corporal e aperfeiçoou sua técnica de fala com a ajuda do livro O Corpo Pensante. Em um dos exercícios, foi proposto imaginar que uma corda saísse de sua blusa, que estava amarrada a uma nuvem. Ela teve que andar como se estivesse pendurada naquela nuvem. O exercício a ajudou a fazer maravilhas com sua caminhada. Lembra da cena do plano geral em Torrente de Paixão, onde Marilyn se afasta da câmera? Essa foi a caminhada mais longa da história do cinema, filmada em um único plano. Monroe andou nesse take até 35 metros. Segundo a lenda, eles não planejavam uma cena tão longa, mas quando gritaram ação, Marilyn se afastou da câmera com tanta graça que toda a equipe de filmagem simplesmente a observou fascinada, sem ousar parar a atriz. E voltamos ao estúdio da Columbia Pictures, onde Marilyn foi designada para aprender os vocais de um certo Fred Karger. A garota se apaixonou por ele e até informou Schenck que estava se mudando. Mas Fred não estava interessado em um relacionamento sério, então logo deixou a garota, deixando-a com o coração partido. Marilyn estava novamente convencida de que ninguém precisava dela e que não podia confiar nos homens. Seu consolo foi ser o papel principal no filme musical de baixo orçamento, Mentira Salvadora. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. No entanto, lançado em 1948, o filme não foi um sucesso e o estúdio não renovou o contrato de Monroe. Marilyn estava desempregada novamente. Ela foi forçada a voltar a buscar por patrocinadores. Sem o patrocínio de Schenck, Monroe estava completamente indefesa contra os homens que ela conhecia. Certa vez, Marilyn, sem seu consentimento, foi agarrada por 2 homens e o terceiro tentou estuprá-la. A mulher escapou milagrosamente. Ela estava quebrada, humilhada e não tinha dinheiro. Em 49, as coisas estavam tão ruins para Monroe que ela estava com o aluguel atrasado e seu carro foi confiscado. Nesse momento, a garota acidentalmente conheceu o fotógrafo Tom Kelly. Ele ofereceu sua participação em uma sessão de fotos, pela qual prometeu $50. Mas havia uma ressalva. Marilyn tinha que posar totalmente nua. Foi uma proposta ousada. Naquela época, o tema de sexo era tabu. A indústria cinematográfica tinha o Código Hays, que proibia qualquer tipo de nudez nas filmagens. Essas imagens podiam causar muitos problemas para celebridades. Mas, de qualquer forma, $50 era uma grana. Então, após 2 dias de deliberação, Marilyn concordou. Ela posou em veludo vermelho por cerca de 2 horas, depois das quais rapidamente esqueceu tudo. Mas aquela sessão de fotos se faria sentir um pouco mais tarde e se tornaria uma das mais importantes para a cultura americana da época. No meio tempo, Marilyn começou um relacionamento com Johnny Hyde, vice-presidente de uma agência de atuação. Ele se apaixonou pela atriz quando menino.
Seu objetivo de vida era fazer de Marilyn uma superestrela. Johnny ajudou sua amante a fazer rinoplastia, além de várias outras operações para mudar a mordida. Mas isso não é tudo. Graças a ele, Marilyn recebeu papéis nos filmes O Segredo das Joias e A Malvada. Ambos os filmes foram bem-sucedidos e receberam inúmeras indicações ao Oscar. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. I'm going to make him happy. E embora Marilyn não tenha desempenhado o personagem central nos filmes, tanto os produtores quanto o público finalmente começaram a notá-la. Em 1951, a 20th Century Fox e Marilyn assinaram um contrato de 7 anos. Sob seus termos, a atriz deveria receber $500 por semana. Ela começou a receber papéis menores. Marilyn apareceu em filmes como Em Cada Lar um Romance, Sempre Jovem, O Segredo das Viúvas e Joguei Minha Mulher. A encantadora atriz conseguiu rapidamente conquistar o amor do público com seus papéis simples e ao mesmo tempo notáveis em comédias. A imprensa escreveu que seus papéis trouxeram mais sexualidade para os filmes, e Marilyn foi a decoração deles. No 23º Oscar, Monroe se tornou a apresentadora. The envelope, please. The winner, All About Eve. Ela começou a receber as primeiras cartas de fãs. E exatamente nesse momento, quando o rosto de Marilyn estava sorrindo em todas as páginas de jornais e telas de TV, alguém descobriu suas fotos nuas em um calendário antigo. É claro que as fotos vazaram imediatamente para a imprensa e um escândalo estourou. Os produtores do estúdio ficaram horrorizados com a possibilidade de arruinar a carreira de sua estrela em ascensão. Ordenaram a Marilyn que negasse tudo, mas Monroe fez as coisas à sua maneira. E suas táticas acabaram sendo muito mais sábias do que os chefes ofereciam. Em uma entrevista com uma repórter da UPI, Ellen, Monroe contou sua triste história de uma aspirante atriz que não tinha um centavo no bolso e que um dia teve a oportunidade de ganhar a vida com fotografias íntimas. A entrevista teve um efeito incrível sobre o público, já que enquanto o resto dos atores monitoravam cuidadosamente para não entrarem em um escândalo sexual, Monroe declarou abertamente: "Sim, eu sou aquela loira nua no calendário." Além disso, não havia mentiras nas revelações de Monroe. Ela estava em apuros e ela não tinha vergonha do que tinha feito. Sua decisão definiu a percepção da sociedade ocidental sobre sexo e nudez pelas próximas décadas. Em 1953, Hugh Hefner colocou à venda a primeira edição da revista Playboy. Uma daquelas fotos nuas de Marilyn Monroe estava na primeira página. Hefner comprou suas fotos por $500, mas a própria Monroe não recebeu nada pela publicação. Hefner também não agradeceu pessoalmente, o que mais tarde se arrependeu por toda a vida. Acreditava-se que foram as fotos de Monroe que tornaram sua revista tão famosa. Enquanto isso, o relacionamento com o amante que tanto fizera por ela estava chegando ao fim. Johnny Hyde ofereceu a atriz para se tornar sua esposa, mas para sua grande surpresa, Monroe recusou. Ela não era aversa a dormir com o cara simpático, mas casar com uma pessoa que ela não amava era demais para ela. Insultado com a rejeição, Johnny afirmou que sem ele, Monroe rapidamente perderia a popularidade. Mas Monroe foi inflexível. Logo, ela provaria que podia passar sem a ajuda dele. Enquanto isso, estava tentando encontrar seu pai. Sim, todos esses anos, a atriz não perdeu a esperança de conhecer Charles Stanley Gifford. Em 1952, Monroe conseguiu encontrar seu número, mas quando ligou para o pai, a resposta do outro lado não a deixou feliz. "Escuta, eu sou casado e eu tenho família", disse Gifford, rispidamente. "Eu não tenho nada para te dizer. Liga para o meu advogado." Um amigo próximo de Monroe disse mais tarde que o incidente a abalou emocionalmente. Ela estava sozinha novamente, rejeitada pelo pai com quem sonhou toda a vida. Depois de lamentar suas esperanças de um feliz reencontro, Monroe se recompôs e continuou a lutar por seu lugar ao sol. "Primeiro, estou tentando provar a mim mesma que sou uma pessoa, e então talvez eu me convença de que sou uma atriz." E logo, ela finalmente conseguiu os papéis principais nos filmes. Em 52 foram lançados até 5 filmes com Marilyn: O Inventor da Mocidade, Almas Desesperadas, Páginas da Vida, Travessuras de Casados e Só a Mulher Peca. Naqueles anos, Natasha Lattès estava em todas as gravações com ela e literalmente supervisionava tudo o que acontecia com sua protegida. Isso irritou os diretores, mas eles não podiam fazer nada, já que Monroe se recusou categoricamente a trabalhar sem Lattès. She did look to her coach a lot, and she worked with her coach after the full day shooting. When I couldn't think of anything. We'd go home and eat and crash, you know. She'd go and work. She was really determined.
Apesar da crescente popularidade de Monroe, o chefe do estúdio, Darryl Zanuck, a tratava com desdém como um manequim. Ele a via como uma loira estúpida e dava a ela esse tipo de papel. Uma moça tola, sexy e mercenária que procurava um amante rico como seu único objetivo de vida. I have something I want to show you. For instance? Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-rip plastic stockings you invented. Oh, the M41 acetate product. O público não percebia a diferença entre Marilyn na tela e sua personalidade real. Em algum momento, a atriz percebeu que estava presa à imagem de uma bomba sexual, mas não havia como voltar atrás. Eu gostaria de ser uma boa atriz, disse ela ao fotógrafo George Barris no final de sua vida. Eu queria ser uma artista, não uma aberração erótica. Hollywood é um lugar onde pagam $1.000 por um beijo e 50 centavos pela sua alma. Ela sonhava desesperadamente com papéis sérios. Além das aulas com Lutece, Marilyn começou a ter aulas de atuação com Mikhail Chekhov e de mímica com Lot Goslar. Mas o paradoxo de Marilyn era que ela odiava como os outros a tratavam superficialmente e, ao fazê-lo, simplesmente seguia o jogo. Norma Jean construiu a imagem de Marilyn Monroe com tanto cuidado que começou a acreditar nela. A escritora Karen Blixen, que conheceu Monroe, escreveu certa vez: "Nunca esquecerei a sensação quase avassaladora da força e doçura invencíveis que ela transmitia. Eu tinha toda a natureza selvagem da África olhando para mim amigavelmente com uma poderosa brincadeira." Ela era fascinada por sua natureza sexual. Todos nascemos criaturas sexuais, graças a Deus, mas é uma pena que tantas pessoas desprezem e esmaguem esse dom natural. A arte, a verdadeira arte, vem disso. Tudo. Alguns acreditavam que a necessidade de amor da órfã era a razão de seus muitos relacionamentos e ligações sexuais curtas. Solitária, não amada quando criança e abandonada por todos, Marilyn estava desesperadamente procurando por um homem que a amasse e a aceitasse como ela era. O sexo era sua ferramenta, sua chave para Hollywood e sua tentativa de obter o amor perdido, mesmo através da cama. Marilyn conseguia lidar bem com os desafios que Zanuck lançava. No filme seguinte do estúdio, Torrente de Paixão, os produtores ofereceram a Monroe um papel positivo como personagem principal, mas Zanuck insistiu que ela fosse a vilã. Então Monroe conseguiu o papel de uma femme fatale que planejava o assassinato de seu marido. O filme valeu bem nas bilheterias, e para Marilyn, seu papel foi um grande avanço em sua carreira. Ao mesmo tempo, o salário da estrela por trabalhar em Torrente de Paixão acabou sendo ainda menor que o do maquiador. Apesar da crescente popularidade da atriz, ela trabalhou sob o antigo contrato com a 20th Century Fox, onde tinha ainda uma pequena taxa fixa. No set de Torrente de Paixão, Marilyn descobriu que conseguiu um papel em Os Homens Preferem as Louras. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Enquanto trabalhava no filme, Monroe conseguiu seu camarim pela primeira vez, o que significou um aumento em seu status. Parece que ela deveria estar feliz. Mas quanto mais popular a garota se tornava, mais difícil era. Portanto, a atriz estava com muito medo de cometer um erro. Ela não podia se permitir passar vergonha na frente de colegas experientes e decepcionar o público. Marilyn chegava bem cedo ao pavilhão e deixava o palco tarde, obrigando todos a esperar. Muitas vezes, a única pessoa que conseguia convencer Monroe a sair do trailer era Jane Russell, que interpretava a Morena. Em sua autobiografia, ela lembrou que ela se dava muito bem com Monroe. She was very sensitive and much brighter than people thought she was. Monroe, no entanto, ficou ofendida porque Russell ganhava $200 mil por seu papel e Marilyn, por causa de um contrato mal sucedido, recebeu apenas $500 por semana. Afinal, eu sou a loira. E o filme se chama Os Homens Preferem as Louras, ela brincou uma vez no set. Mas no final não era culpa de Russell, mas do estúdio, que se recusou a renegociar os termos do contrato. Os problemas não terminaram, com atrasos e insatisfação com a taxa. Monroe foi excessivamente crítica com seu desempenho e continuou a insistir em refilmagens, mesmo quando o diretor Howard Hawks afirmou que as tomadas anteriores haviam sido bem-sucedidas. Além disso, o estúdio não gostava da voz de Monroe. Achavam ela muito burra e queriam dublar a atriz. No final, a ideia foi abandonada. Há apenas 2 momentos na música de Marilyn Diamonds Are a Girl's Best Friend que foram dublados por Marni Nixon. Aquele No 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 operístico no início da música No, 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 no. E a frase These Rocks Don't Lose Their Shape. Marilyn continuou se atrasando para o set de Como Agarrar um Milionário. Segundo o diretor Gene Negulesco, Monroe nunca se sentiu completamente pronta para filmar.
Portanto, ela pintava os lábios por 2 horas e penteava o cabelo por 1h30. Ela queria ficar perfeita. Mas assim que o ação soava, um romance tempestuoso começava entre ela e a câmera. I want to do my best, the best that I can do in that moment. When the camera starts until it stops. That moment I want to be perfect. As perfect as I can make it. Ambos os filmes lançados em 1953 foram sucesso. Marilyn se tornou uma verdadeira superestrela. Monroe se casou com a estrela do beisebol Joe DiMaggio em 1954. A imprensa e os fãs ficaram encantados, mas a felicidade da família não durou muito. O atleta acabou sendo outro homem que queria fazer de Marilyn uma dona de casa. Ele era conservador e ciumento e sonhava com filhos e uma família grande. Claro que Monroe não se encaixava em seu conceito de esposa ideal, mas Marilyn deve ser respeitada. No início, tentou viver de acordo com os padrões dele e até aprendeu a cozinhar. Mas isso não salvou o casamento. Joe estava cada vez mais irritado com os escândalos que acompanhavam a atriz e seu status de símbolo sexual. Quando a amiga de Marilyn perguntou por que ela se casou com Joe, já que ele não era o tipo dela e não entendia seu trabalho, a atriz respondeu de forma breve e clara: ele é ótimo na cama. His background, his family, they were immigrants and they had a very difficult time and when he was young, he had a very difficult time. Young, he was a wonderful athlete, and he could hit a baseball. Anything thrown in his direction, he could hit. So he understood some things about me, and I understood some things about him, and we based our marriage on it. As tensões continuaram a aumentar para o casal, atingindo seu pico no set da famosa cena do vento em O Pecado Mora ao Lado. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? A cena levou 14 tomadas e cerca de 3 horas para filmar. Não havia apenas uma equipe de filmagem no set, mas também cerca de 100 fotógrafos do sexo masculino e cerca de 2.000 espectadores comuns. Toda vez que a saia da atriz subia no ar, a multidão literalmente explodia com gritos entusiasmados. Bem nessa hora, Joe DiMaggio apareceu no set. Ele viu uma multidão de homens excitados devorando sua esposa com os olhos e reagiu de acordo. O diretor Billy Wilder lembrou: o rosto de DiMaggio, rígido de tensão, ficou branco. Ele tinha cara de morto. Que diabos está acontecendo aqui? DiMaggio murmurou. Marilyn estava usando 2 calcinhas brancas para que ninguém pudesse ver nada, mas isso não acalmou Joe. Mais tarde, relembrando a filmagem daquele episódio, Marilyn disse que não estava pensando em sexo quando posou, apenas em se divertir. No começo era tudo inocente e divertido, disse Marilyn. Mas quando Billy continuou filmando a cena várias vezes, a multidão de homens continuou aplaudindo e gritando: mais, mais, Marilyn, a gente quer ver mais. E então Billy aproximou a câmera focando em sua virilha. O que era para ser uma cena divertida se transformou em uma cena de sexo. Mais tarde naquela noite, os hóspedes do Hotel St. Regis, onde DiMaggio e Monroe estavam hospedados, foram acordados por gritos de raiva vindos de seu quarto. Foi dito que Joe até levantou a mão para Monroe. E no dia seguinte, ela voltou ao set com hematomas que tiveram que ser cobertos com maquiagem. Logo, Marilyn Monroe pediu o divórcio devido a abuso mental. O casamento deles durou apenas 9 meses. Enquanto isso, as tensões aumentavam entre a atriz e a 20th Century Fox por termos contratuais abusivos. Marilyn se aborreceu não apenas por taxas pequenas, mas também com a incapacidade de escolher papéis. Well, would it be fair to say that you got rather tired of playing the same kind of roles all the time and wanted to try something different? Well, it's not that I object to doing musicals or comedies. In fact, I rather enjoy it, but I would like to do also dramatic parts too. Uma atriz não é uma máquina, ela disse uma vez em uma entrevista, mas eles te tratam como uma. Em 54, o conflito entre Zanuck e Monroe levou a atriz a ser suspensa do trabalho. No entanto, ela não permitiu que eles passassem por cima dela. Monroe trocou Hollywood por Nova York, onde fundou sua própria produtora com o fotógrafo Milton Green. Essa façanha chocou a todos na indústria. Parecia que era apenas um capricho estúpido de uma atriz idiota, mas Monroe estava falando sério. Em janeiro de 1955, uma batalha legal de 1 ano começou entre ela e a Fox. A atriz burra, aliás, tinha uma extensa biblioteca de 400 livros.
Em sua coleção era possível encontrar tudo o que a alma de qualquer intelectual poderia desejar, desde Desire, de Tennessee Williams, e O Grande Gatsby, de Fitzgerald, até Filosofia de Platão e Metafísica de Aristóteles. Marilyn buscava avidamente o conhecimento, tentando superar as complexidades associadas à escolaridade incompleta. Em 51, Monroe até se matriculou em aulas noturnas de arte e literatura na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Quando perguntaram a Monroe como ela escolhia um livro, a atriz respondeu que foi a uma livraria e pegou qualquer livro, virando a página para um parágrafo aleatório. Se ela gostava do que estava escrito, ela comprava. Em 1955, a fotojornalista Eva Arnold fotografou Monroe lendo um volume do clássico modernista Ulisses, de James Joyce. Muitos então zombaram e disseram que a loira estúpida queria parecer mais inteligente. A própria Arnold disse que a foto apareceu por acaso. Durante a sessão de fotos, ela perguntou a Marilyn o que estava lendo, e a atriz tirou Ulisses do carro. Enquanto a fotógrafa trocava de filme, Monroe pegou o livro e começou a ler. Foi então que Arnold capturou aquele momento. Norman Roston, seu amigo e poeta, disse: "Nas estreias, nas recepções oficiais, ela colocava sua máscara. Eu a conhecia sem a máscara. Ela estava constantemente procurando por respostas. Na vida, nos livros, ela adorava poesia. Para ela, a poesia era a quintessência da experiência. Ela entendia facilmente uma forma complexa. Ela sentia a poesia intuitivamente." Entre outras coisas, Monroe colecionava arte e até tentou pintar por um tempo. Em 2016, vários de seus esquetes sensuais foram vendidos em leilão, com títulos como Lover Watching His Love Sleep, Jumping into the Frying Pan from the Fire e outros. Eles foram feitos por ela como parte de um curso de arte por correspondência na famosa Escola de Artistas de Westport, Connecticut, que ela iniciou no final dos anos 50. Seu autorretrato se destaca entre eles. Era assim que Monroe se via, pequena e solitária. Aproveitando uma pausa nas filmagens, Marilyn começou a estudar atuação com o famoso seguidor do sistema Stanislavski, Lee Strasberg. Strasberg era um professor de excelente reputação. Trabalhou com os maiores atores, incluindo Marlon Brando, James Dean, Julie Harris, Robert De Niro, Dustin Hoffman e muitos outros. Ele viu potencial em Monroe e, com o tempo, graças a Strasberg, ela melhorou significativamente suas habilidades de atuação. And so it was then actually that I first met her at a session. She was one of the 2 or 3 most sensitive and most talented people that I've seen in my life. One of the others is Marlon Brando. The luminous quality that she had on the screen was oddly enough not reduced, but some strange way enlarged in life. Usually it's the other way around. Mas a técnica de Strasberg também tinha um lado negativo. Ele acabou por ser um mentor severo e muitas vezes despótico. Em suas aulas, Monroe, que precisava de carinho e amor, tinha fortes convulsões emocionais todos os dias e ficava ainda mais tímida. No entanto, o duro mentor imediatamente substituiu o pai de Marilyn, e a atriz estava em seu poder total. Por hábito, ela tentou dormir com ele, mas ele recusou, acreditando que as relações sexuais interfeririam no trabalho deles. Seguindo as instruções de Strasberg, a atriz começou a frequentar sessões de psicanálise 4 vezes por semana. Na sala de aula, o professor obrigava Monroe a compartilhar com ele as memórias mais dolorosas e usar a experiência traumática no trabalho. Por exemplo, uma vez, ele queria que Marilyn recriasse o momento em que ela quase foi estrangulada com um travesseiro. Elia Kazan, ex-amante de Monroe, que a aconselhou a recorrer a Strasberg, admitiu após a morte da atriz. Quanto mais ingênuos e inseguros os atores, mais total era o poder de Lee sobre eles. Quanto mais famosos e bem-sucedidos esses atores, mais inebriante o gosto do poder para Lee. Ele encontrou sua perfeita vítima devota em Marilyn Monroe. A partir daquele momento, a esposa de Lee Strasberg, Paula, estava sempre no set com Monroe. Sua ex-mentora, Natasha Lattès, foi esquecida. Em 56, Monroe enviou-lhe um telegrama onde ela escreveu que não precisava mais de seus serviços. Em 58, Natasha foi diagnosticada com câncer. Ela tentaria entrar em contato com Marilyn para pedir ajuda e até mesmo ir até sua casa em Nova York, mas Monroe não a deixou entrar. Ninguém sabe o que levou a atriz a cortar tão brutalmente a conexão com a mulher que ela uma vez tratava como mãe. Marilyn deixou a maior parte de sua fortuna de $1.600.000 e pertences pessoais para Lee Strasberg. Enquanto isso, a Fox desistiu e fez concessões. Zanuck admitiu que a cooperação com Monroe era mais lucrativa para ele do que o litígio.
Em 55, Marilyn Monroe e a 20th Century Fox assinaram um novo contrato de 7 anos. A atriz recebeu a promessa de $400 mil para participar de 4 filmes e recebeu o direito de escolher projetos, diretores e cinegrafistas. Monroe triunfou. Naquela época, ela era a única estrela que desafiou os grandes chefes de Hollywood e venceu. After a year's absence, Marilyn Monroe flew back to Los Angeles from New York and answered reporters' questions. How do you feel about coming back to Hollywood? Is it a happy time for you, or? Yes, it's a very happy time. I'm happy to be back. As I was told, it's my hometown. Yes. Well, you're a happy girl now. When you go to London? O primeiro filme feito sob um novo contrato com a 20th Century Fox foi O Pecado Mora ao Lado. Esse papel foi icônico para Marilyn, pois se tornou um dos primeiros papéis dramáticos em sua carreira como atriz e até lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Finalmente, ela conseguiu um personagem complexo e multifacetado, que Marilyn habilmente conseguiu incorporar na tela. You called me an ignorant hillbilly. How do you like that? Well, ain't you? I don't mean ignorant. I mean, but you do come from the Ozarks. I ain't sung hillbilly since I was... Well, not since I turned shantoos. Houve também mudanças na vida pessoal de Monroe. Mesmo durante seu divórcio com Joe DiMaggio, Marilyn teve um relacionamento com Arthur Miller. Intelectual, dramaturgo reconhecido e vencedor do prêmio Pulitzer, ele não era como os homens anteriores. Marilyn se apaixonou de verdade. Ela ficou satisfeita que Miller viu nela não apenas um objeto de desejo sexual, mas também uma pessoa. Finalmente, Marilyn poderia conversar com seu homem sobre seus escritores favoritos. Além disso, junto com Miller, ela era membro da filial de Hollywood da SANE, o Comitê para uma Política Nuclear Sã. Não surpreendentemente, Marilyn imediatamente colocou Miller em um pedestal e se tornou dependente de sua opinião, da mesma forma que ela estava com Strasberg. Eu o amo, e ele é a única pessoa, o único ser humano que eu já conheci que eu poderia amar não apenas como um homem por quem me sinto loucamente atraída, mas ele é a única pessoa em quem eu confio tanto quanto em mim mesma, porque quando confio em mim mesma sobre certas coisas, confio plenamente. Miller deu a ela a sensação de segurança que Marilyn tanto desejava. O relacionamento deles estava no centro das atenções por causa do status de suas estrelas e da vigilância do FBI de Miller na época. Ele era acusado de pertencer ao Partido Comunista. A Fox estava com medo de que o relacionamento prejudicasse a carreira de Monroe e exigiu que ela terminasse o relacionamento, mas ela recusou, chamando os chefes do estúdio de covardes natos. Em seguida, houve uma série de procedimentos com o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Em um desses dias, Miller disse à imprensa que havia solicitado um passaporte para acompanhar a mulher, que em breve seria sua esposa, até a Inglaterra. Essa estranha confissão fez Marilyn chorar, não de felicidade, mas de indignação e ressentimento. Afinal, Arthur não a pediu em casamento antes de anunciar para o mundo inteiro. Ele decidiu tudo por ela. Ele usou a fama de Marilyn para seus propósitos. No entanto, o casamento aconteceu. Uma ampulheta casada com um ovo foi escrito pela Variety quando Arthur Miller e Marilyn Monroe se tornaram marido e mulher em 1956. Se casaram 2 vezes em uma cerimônia civil e 2 dias depois em uma cerimônia judaica. Por causa de Arthur, Monroe se converteu ao judaísmo. Como resultado, seus filmes foram proibidos de serem exibidos no Egito. Marilyn combinou sua lua de mel em Londres com as filmagens de seu novo filme O Príncipe Encantado, produzido por sua empresa. Laurence Olivier dirigiu e estrelou. No more, please. Oh, one more will not hurt a fly. Maybe, but you know what they say, drunk as a fly. Oh, but that is really quite excellent. I can see you have a witty little tongue, Miss Marina. I have? Hurt a fly, drunk as a fly, I must remember that. Marilyn ficou feliz em trabalhar com um grande ator, mas como resultado, as filmagens foram uma completa decepção para todos. Descobriu-se que Monroe e Olivier não se entendiam e não conseguiam trabalhar em dueto. Marilyn tinha sua própria visão do filme e do personagem. Olivier não levava a atriz a sério e sempre tentava pressionar Marilyn com sua autoridade. Monroe posteriormente disse ao Guardian: "Ao longo das filmagens, Sir Laurence Olivier se comportou de forma muito pedante. Ele me chateou muito me dizendo para... E aí imitou sua voz. Fique sexy, Marilyn." Soou condescendente para mim. Eu comecei a ser má com ele, chegando atrasada e ele odiava. Mas se você não respeita seus artistas, eles não podem trabalhar bem. Respeito é o que você tem que lutar para conseguir.
My dear, it was so good of you to come and see me here tonight. You said that before. Did I? That is a beautiful dress. De acordo com Miller, Olivier era simplesmente ciumento e passava a maior parte do tempo competindo por sua atenção. Como resultado, o filme não ganhou popularidade e recebeu críticas mistas dos críticos. Mas a própria Marilyn recebeu uma avaliação positiva de seu trabalho. A atriz foi até premiada com o prêmio French Crystal Star. Por mais depreciativo que Olivier fosse sobre Monroe, ele finalmente teve que admitir que toda vez que a atriz aparecia em um filme, ela incendiava a tela. Alguém poderia pensar que era bom que Arthur estivesse ao lado de Monroe no set, porque ele a apoiava e ouvia suas reclamações sobre o diretor tirano. Mas Miller, inesperada e dolorosamente, feriu Monroe. Um dia, Monroe encontrou sobre a mesa as anotações do marido, nas quais, segundo ele, havia esboços para seu novo personagem. No entanto, Marilyn facilmente se viu no personagem, e ela não era apresentada da melhor maneira. Miller expressou decepção com o casamento e criticou sua esposa, confessando que às vezes tinha vergonha dela na frente dos amigos. Monroe estava moralmente quebrada, mas ela ainda amava Miller e esperava que o casamento sobrevivesse. No entanto, a distância entre o escritor recluso e o símbolo sexual de Hollywood aumentava a cada dia. O estado psicológico de Monroe também piorou. "Estou deprimida com toda a minha vida desde que eu me lembro", escreveu ela em seu diário. Marilyn começou a sofrer de insônia e tomou vários barbitúricos para ajudá-la a dormir. Além disso, por causa de Arthur, Monroe teve que fechar sua produtora. Ele estava com ciúmes de sua esposa por seu parceiro Milton Green, acreditando que eles passavam muito tempo juntos. Marilyn sonhava em ter um filho com seu amado. Em setembro de 56, ela teve uma gravidez ectópica, e a mulher se culpava por isso, pois abusava de pílulas e de álcool. Marilyn fez uma pausa e se dedicou à família e aos estudos, mas seu relacionamento com o marido se deteriorou. "Acho que estou muito solitária, minha mente salta", ela escreveu em seu diário na época. "Eu me vejo no espelho agora, de testa franzida. Se eu me aproximar, eu vou ver o que eu não quero saber. Tensão, tristeza, decepção, meus olhos embaçados, bochechas coradas com capilares que parecem rios em mapas, cabelos caídos como cobras. A boca me deixa mais triste, ao lado dos meus olhos mortos." Em 58, começaram as filmagens de um dos filmes mais famosos de Monroe, Quanto Mais Quente, Melhor. Hoje em dia, o filme é considerado um clássico do cinema, mas nem todos sabem que trabalhar nele foi um verdadeiro inferno. Marilyn ficou desapontada por ter novamente o papel de uma tola bonita. No, just dumb. If I had any brains, I wouldn't be on this crummy train with this crummy girl's band. Ser um símbolo sexual é um fardo pesado para carregar, especialmente quando se está cansado, magoado e confuso, disse Marilyn. Como de costume, ela se atrasava por várias horas ao trabalho, mas isso não era o pior. Devido a inúmeras pílulas, sua memória se deteriorou. Então, às vezes, precisava de cerca de 80 tomadas para uma simples fala. Por exemplo, você se lembra dessa cena? Just a minute. It's me, Sugar. She had a mental block. She just could not say that line. After take 16. 16, she spoiled because she knocked at the door. Who is it? Sugar, it's me. No, cut. And now she would burst into tears. Now we have to remake the makeup. Right? We redo it, because there's the mascara. And after take 53, I took her to the side. And I said, "Marilyn, please don't worry." And she would look at me and said, "Worry about what?" That's a strange girl. And then we said, look, I tell you what you do. You come, we put on the door outside, we're going to write in big letters, knock, knock, and then say, "Who is it?" And you would say, "It's me, Sugar." Just read it. O diretor Billy Wilder colocou folhas de papel com as falas bem debaixo do nariz dela. Toda a equipe de filmagem, liderada por Wilder, estava irritada e cansada. O único que se dava bem com Monroe era Jack Lemmon. "Ela sabia que ela era limitada e sabia muito bem o que era certo para Marilyn", disse ele. Ela não estava prestes a fazer mais nada. A situação foi agravada por Paula Strasberg, que interveio descaradamente no processo de filmagem e ditou suas exigências ao diretor. No final, Billy Wilder e Marilyn Monroe brigaram tanto que o diretor nem mesmo convidou a atriz para a festa de encerramento das filmagens. No entanto, alguns anos depois, ele cedeu e disse à imprensa: "Eu não tive nenhum problema com Marilyn Monroe. Monroe teve problemas com Monroe." Além disso, Wilder, apesar de todos os problemas que Monroe lhe trouxe, não podia negar seu talento. Ela era um gênio absoluto como atriz cômica, com um extraordinário senso de diálogo cômico,
ninguém mais está nessa órbita. Todos os outros estão presos à Terra em comparação. Marilyn recebeu seu primeiro e único Globo de Ouro pelo papel. Estresse no trabalho e escândalos domésticos levaram Monroe a ter outro aborto espontâneo em dezembro de 58. Sofrendo outra perda e passando por uma crise em seu casamento, se tornou cada vez mais afastada de si mesma. A atriz fez uma pausa de 1 ano inteiro e só depois disso começou a trabalhar no musical Adorável Pecadora. Naquela época, o casamento dela com o Miller estava acabando. No set, ela e Yves Montand tiveram um romance, bem na frente de seus cônjuges. Montand até considerou deixar sua esposa por Monroe, mas estava com medo de arruinar sua carreira. Os amantes se separaram. E assim, quando o casamento de Monroe com Miller estava chegando ao fim inevitável, os dois começaram a trabalhar no filme Os Desajustados. O roteiro, escrito por Miller, seria o presente de Dia dos Namorados para Monroe. Miller havia prometido a Monroe que escreveria um roteiro para um filme no qual sua esposa seria capaz de realizar seu talento como atriz dramática. Trabalhando no personagem principal, Miller decidiu tomar Marilyn como protótipo e copiou muitas coisas da vida de sua esposa para o personagem. You don't have a business to run or a school to teach or a... Me, I never finished high school. Well, that's real good news. You don't like educated women? Mas como a opinião de Arthur sobre Monroe mudou, sua personagem também mudou para pior. É difícil imaginar a extensão da decepção da atriz ao ler o roteiro. Ele deveria estar escrevendo isso para mim, ela reclamou a um amigo. Ele poderia ter me escrito qualquer coisa e ele veio com isso. Se é isso que ele pensa de mim, bom, então eu não sou para ele e ele não é para mim. A maneira como Miller a viu horrorizou Monroe. Ele parecia estar zombando de sua esposa. And how do you like it? Oh, don't look at those or nothing. Gay just hung them up for a joke. Mas a máquina de Hollywood já havia sido lançada e era tarde demais para recusar as filmagens. Um dos parceiros de Monroe no set deveria ser o grande Clark Gable. A atriz ficou horrorizada por estar no mesmo set com um ator que ela adorava desde a infância. Morando com famílias adotivas, ela dormia com uma foto de Gable debaixo do travesseiro e fingia que ele era seu pai. Na noite anterior à primeira cena juntos, Marilyn teve que tomar uma grande dose de Nembutal para dormir. Como resultado, chegou 2 horas atrasadas ao set. As filmagens foram terrivelmente difíceis para todos. Miller reescreveu o roteiro enquanto ia e às vezes mudava uma cena literalmente na noite anterior ao que deveria ser filmado. Por causa disso, foi muito difícil para Monroe aprender o texto. Algumas semanas após o início da produção, o casal se instalou em quartos separados no hotel. O número de substâncias psicoativas que Monroe tomou crescia de forma constante. Disse que os maquiadores começaram a trabalhar enquanto ela dormia na cama, porque devido à ação das pílulas, ela não conseguia acordar. O médico estava sempre ao lado de Monroe devido a seus problemas de saúde. Uma vez no set, Houston decidiu tirar vantagem de sua fraqueza. O diretor era um jogador, e uma noite ele perdeu $10.000 da bilheteria do filme no cassino, e assim parou as gravações. Para de alguma forma explicar ao estúdio o excesso do orçamento, Houston culpou a saúde de Monroe. Ele disse que ela não conseguia atuar e a atriz ficou internada por um tempo. Quando as filmagens finalmente chegaram ao fim, Clark Gable disse aliviado: "Cristo, tô feliz por esse filme ter terminado. Ela quase me deu um ataque cardíaco." Por ela, ele quis dizer Monroe, é claro. O divórcio de Miller ocorreu em 20 de janeiro de 1961. Marilyn escolheu essa data por causa da posse de John F. Kennedy no mesmo dia. Assim, a atriz esperava desviar a atenção do público de si mesma. Acho que eu sempre tive muito medo de realmente ser a esposa de alguém, pois eu sei pela vida que uma pessoa não pode amar a outra, nunca. Suas esperanças de um casamento feliz foram frustradas. A popularidade estava em declínio e os problemas de saúde tornaram-se cada vez mais evidentes a cada dia. Após seu divórcio de Arthur, Monroe se mudou para Los Angeles especificamente para se submeter à terapia regular com o psiquiatra Ralph Greenson. Ele se tornou outro pai para Marilyn. Ela o obedecia em tudo e, segundo amigos, até o chamava de Jesus. Mas os médicos de Greenson eram altamente duvidosos. Ele foi criticado por cruzar a linha entre terapeuta e paciente. Ele estabeleceu uma estreita amizade com Monroe, apresentou-a à sua família e até alocou um quarto separado para a atriz em sua casa. Greenson também tentou livrá-la daquelas amizades que, em sua opinião, prejudicavam Monroe.
Por exemplo, forçou Marilyn a demitir seu motorista e amigo Ralph Roberts, porque ele suspeitava que estava fazendo uma piada com a atriz. Parece ser um bom impulso, mas nada profissional e ineficaz. Quando a mulher teve pensamentos suicidas, outro psiquiatra de Monroe recomendou que ela fosse à clínica e ela concordou. Mas o que a esperava fora dos muros do prédio mergulhou Monroe em um horror. Acontece que ela não foi colocada em nenhuma pensão, mas na clínica psiquiátrica Payne Whitney, com grades e celas macias para pacientes especialmente violentos. Em uma carta para Greenson, Monroe descreveu sua experiência horrível. Eles me perguntaram por que eu não estava feliz ali. Tudo era trancado. Coisas como luzes elétricas, gavetas, banheiros, armários, grades escondidas nas janelas. As portas têm janelas para que os pacientes fiquem visíveis o tempo todo. E além disso, as marcas de violência ainda permanecem nas paredes dos ex-pacientes. E eu respondi, bom, eu teria que ser louca para gostar daqui. Para manter a compostura, Monroe tentou conectar o que estava acontecendo com ela com a experiência que ela teve no set. Em certo momento, seu papel como a louca em Almas Desesperadas veio à mente. Marilyn bateu a cadeira contra o armário e sentou-se na cama com um caco de vidro, ameaçando se machucar se não a deixassem sair. Eu disse a eles, se você vai me tratar como uma maluca, eu vou agir como uma maluca. Eu admito que a próxima coisa é brega, mas eu realmente fiz isso no filme, exceto que foi com uma lâmina de barbear. Eu indiquei que se eles não me deixassem sair, eu iria me machucar. A coisa mais distante da minha mente no momento, até porque você conhece o Dr. Greenson, e eu sou uma atriz. Eu nunca me marcaria ou me prejudicaria intencionalmente. Eu sou muito vaidosa. Depois disso, ela foi transferida para uma cela mais decente. De alguma forma, Monroe conseguiu escrever para vários amigos, implorando para tirarem ela de lá, incluindo o casal Strasberg. E quem você acha que veio buscá-la alguns dias depois? Não foi seu adorado Lee, mas seu ex-marido, Joe DiMaggio. Ele ameaçou destruir a instituição tijolo por tijolo se Monroe não fosse liberada imediatamente. Após esse incidente, Marilyn teimosamente tentou colocar sua vida de volta nos trilhos. Em 62, comprou sua primeira casa no bairro de Brentwood, Califórnia, por $75 mil e apareceu na capa da revista Life. Ao mesmo tempo, Monroe recebeu um papel no filme Something's Got to Give. Durante anos, lutei para encontrar estabilidade emocional, mas tive pouco sucesso. O trabalho é a minha única esperança. Poucos dias antes do início das filmagens, Monroe teve sinusite. Os médicos recomendaram que o início do trabalho fosse adiado até que ela se recuperasse, mas a Fox disse que Monroe estava fingindo e falou publicamente negativamente sobre ela, e a atriz foi para as filmagens. Mas não por muito tempo. It takes me 2 seconds. It's taken... You've had 2 days. Sorry, George, but we can do it. A doença cobrou seu preço, e por 3 semanas inteiras, Marilyn foi derrubada pela febre. Em 19 de maio de 62, Monroe pediu um dia de folga para cantar uma canção de parabéns ao presidente Kennedy. Naquela noite, ela usava um vestido Jean-Louis enfeitado com mais de 2.000 cristais costurados à mão. Ele era tão apertado que a atriz teve que literalmente ser costurada dentro dele. Happy birthday to you. Os jornalistas descreveram mais tarde. É como se ela estivesse fazendo amor com o presidente na frente de 40 milhões de americanos. Todos os presentes no salão entenderam que não era uma simples felicitação. A música soava muito íntima, muito mais íntima do que a etiqueta e a decência permitiam. A partir desse momento, a sociedade começou a especular sobre uma possível relação entre Kennedy e Monroe. Mas mesmo hoje, não podemos dizer com certeza que tipo de relacionamento eles tinham. Muito provavelmente, Monroe conheceu o presidente em um jantar em Nova York no início de 62. Eles conseguiram se comunicar de perto durante os fins de semana, na casa de Ben Crosby, em Palm Springs. O amigo de Monroe, Ralph Roberts, afirmou que, de acordo com Marilyn, foi então que eles tiveram seu único contato sexual. Alguns acreditam que, para Monroe, era apenas uma conexão fugaz. Não havia problema em dormir com um presidente carismático, escreveu a filha de Lee Strasberg em suas memórias. Marilyn adorava o sigilo e o drama disso, mas Kennedy não era o tipo de homem com quem ela queria passar a vida, e ela deixou isso muito claro. Outros alegam que Marilyn tinha sentimentos por Kennedy e até ligou para sua esposa Jackie para dizer a ela que queria se casar com John. De uma forma ou de outra, apenas uma foto daquela noite da performance de Monroe, onde ambas as pessoas envolvidas nessa história estão presentes.
Supunha-se também que Marilyn tinha um relacionamento com Robert Kennedy. O biógrafo de Monroe, Jason Spada, acredita que o presidente Kennedy entregou a atriz para seu irmão depois que se cansou do caso. Mas há também uma outra versão, segundo a qual Monroe começou um relacionamento com Bobby para irritar John, porque ela se sentiu usada. De qualquer forma, o desempenho escandaloso na frente de Kennedy custou o emprego de Marilyn. A Fox demitiu a atriz, usando sua ausência como desculpa para processá-la por quebra de contrato. Apesar de outro golpe, segundo alguns biógrafos, durante esse período, Monroe estava cheia de esperança. Junto com seus advogados, queria organizar um estúdio de cinema independente e apareceu nas capas de várias revistas. Ela também estava em negociações para estrelar uma biografia de seu ídolo na tela, Jean Harlow. A Fox logo se arrependeu de sua decisão, renovou as negociações com a atriz e a devolveu ao set. Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness, right? Well, for me, if I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy, and I can say that also about my life. Well, it only happens, I think, in moments, sometimes when I'm working, and I'll be able to fulfill a scene truthfully, and then I think I'm the happiest. Well, I find it very stimulating to keep studying and working, but I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Parecia que Marilyn tinha esperança de uma recuperação na carreira. Mas em 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa em Brentwood. Ela faleceu devido à intoxicação aguda por barbitúricos. A versão oficial era que Marilyn se suicidou. Em seu quarto, encontraram um frasco vazio de comprimidos que ela havia prescrito alguns dias antes, e ela deveria tomá-los um de cada vez à noite. Outros 12 a 15 frascos de remédios foram encontrados na mesa da cabeceira. Até hoje, biógrafos, fãs e jornalistas se perguntam o que aconteceu naquela noite fatídica. Alguém suspeita que ela foi morta por ordem dos irmãos Kennedy. Nesse dia, o mundo perdeu uma das personalidades mais brilhantes e subestimadas do século XX. Marilyn foi enterrada no cemitério Westwood Village Memorial Park. A cerimônia, que foi organizada por Joe DiMaggio, a meia-irmã de Marilyn, Bernice Baker Miracle, e sua gerente Inez Melson, contou com a presença apenas de parentes. Mas centenas de espectadores reuniram-se ao redor do cemitério para se despedir de seu ídolo ou apenas observar. Nos 20 anos seguintes, Joe DiMaggio enviou meia dúzia de rosas vermelhas 3 vezes por semana para a cripta de Monroe. Arthur Miller não compareceu ao funeral. Em vez de ir ao funeral para tirarem minha foto, eu decidi ficar em casa e deixar o público terminar a zombaria, escreveu ele mais tarde. Não que todos lá sejam falsos, mas o suficiente. A maioria deles a destruiu, senhoras e senhores. Mesmo depois de 60 anos, Marilyn Monroe continua sendo um ícone, uma figura cult cuja imagem é usada na cultura pop. E muitos podem se perguntar, qual é o fenômeno da popularidade de Marilyn? Tudo é simples. Ela morreu aos 36 anos, no auge de sua vida. Vimos grandes símbolos sexuais como Marlon Brando, Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn enrugados. Mas Marilyn permanecerá para sempre para nós uma mulher linda e florida, uma representante da era de ouro de Hollywood. Ela é um símbolo de uma era que não pode mais voltar, mas na qual você deseja desesperadamente entrar. Seu magnetismo é transmitido através das telas. Ela nos seduz e encanta, sorrindo de cartazes e fotografias antigas. Marilyn está em toda parte. Desde a infância, ela só queria ser amada. No final, Monroe recebeu o amor de milhões. Mas isso a satisfez? Em nosso outro vídeo, contamos os detalhes de sua morte. Conheça o último dia de vida de Marilyn, as teorias mais malucas, incluindo a versão de assassinato. Também analisamos seu passado para entender se Marilyn era uma pessoa capaz de se matar. Caso tenha interesse, clique no ícone que aparece na tela e assista. Além disso, não se esqueça de curtir esse vídeo. E isso é tudo por hoje. Este foi o Biographer. Obrigado por estar conosco e tchau!